O Chapéu do Mago, Dr. Ítalo Marcilli. Introdução. A quem este livro se dirige? Não escrevi este livro exclusivamente para psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas e coaches, mas também para leigos, pois psicologia é um assunto tão interessante e necessário que não deveria ser propriedade exclusiva dos profissionais da área. Conhecer psicologia pode equipar qualquer pessoa minimamente interessada e capaz com ferramental que lhe permitirá olhar com mais atenção para suas relações, seu mundo interior, seus projetos, enfim, para sua instalação no mundo. Além disso, muitas pessoas fazem terapia sem conhecer minimamente a linha que estão sendo submetidas, nem a visão de mundo de seu terapeuta, nem mesmo o que ele pretende com aquilo que está fazendo no seu setting terapêutico. Eu quero que os leigos, façam eles terapia ou não, também conheçam um pouco sobre as escolas de psicologia contemporânea, sobre as principais linhas terapêuticas. Mas não só. Ao longo deste livro, farei constantes remissões às tradições hermética, simbólica e filosófica, de modo a sempre acrescentar referências que, infelizmente, são desconhecidas pelos homens de nosso tempo. Não estranhe, portanto, se topar com menções a Platão, a Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Sem eles, você definitivamente não entenderá nada de psicologia. Uma abordagem simbólica da psicologia. Eu poderia começar um curso de psicologia de várias maneiras. Uma delas seria pela apresentação da história da psicologia. Esta seria uma abordagem sem dúvida muito interessante, já que todos os elementos históricos são bastante envolventes. Quando uma história é bem contada, os ouvintes ou leitores conseguem entrar no cenário, examinar seus detalhes e deixar-se encantar pela vida dos homens, por seus feitos e pensamentos. Eu poderia ainda fazer uma abordagem técnica. De fato, ao longo deste livro, falarei de técnica várias vezes. Mas não é minha pretensão começar de nenhuma dessas duas maneiras. Optei pela via simbólica. Um eixo simbólico lhe permitirá compreender, em linhas gerais, o que entendo por psicologia e como ela pode se transformar em uma ferramenta muito útil para que psicólogos e psiquiatras auxiliem seus pacientes e as pessoas em geral auxiliem a si mesma e aqueles com quem convivem. Se vou seguir pela via simbólica, será necessária uma matriz simbólica. E são inúmeros os edifícios simbólicos aos quais é possível recorrer. Eu poderia fazer uma psicologia a partir das 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila, e não seria difícil. Ou a partir das centúrias de Máximo, o Confessor, ou a partir dos 30 degraus de São João Clímaco, ou ainda a partir da separação prismática das cores do arco-íris. Se eu usasse, todavia, um dos exemplos citados, a coisa ficaria muito desconectada da compreensão dos homens de hoje. Por isso, o fio condutor simbólico que escolhi para este livro é o tarô. Por que o tarô? Sim, o tarô. E você deve estar perguntando por que, dispondo de tantas outras opções, eu escolhi justamente o tarô. Eu o fiz porque o tarô é um fio condutor simbólico maximamente profundo que simboliza realidades complexas e difíceis, como veremos mais adiante, e que, assim como a astrologia e a alquimia, foi uma ferramenta amplamente utilizada pelos psicólogos contemporâneos de maior renome. Todo o edifício junguiano e uma boa parte do edifício freudiano, para não dizer todo ele, baseiam-se na simbólica dessas ciências ocultas. Portanto, se o sujeito que se interessa por psicologia não conhece nem entende a base teórica dessas ciências, ele não entenderá a própria técnica da psicologia.
Ter um conhecimento mais aprofundado sobre o ocultismo é necessário ao interessado e ao estudioso de psicologia, seja ele já profissional ou ainda acadêmico em formação. Existem materiais realmente bons sobre a gramática astrológica, que não necessariamente são materiais de formação para que você aprenda a ser um astrólogo. No entanto, sobre o tarô, há pouquíssimos materiais que se pode levar a sério, embora tanto ele quanto a alquimia tenham sido muito usados por Jung no desenvolvimento de seu edifício teórico. O tarô se divide em 78 arcanos, ou chaves de compreensão, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Disso derivam muitas coisas da psicologia de hoje, como a necessidade da terapia, a necessidade de um diário, como fazer para conhecer-se a si mesmo, o que é o eu, o que é o ego e por aí vai. Aqui importa-nos os 22 arcanos maiores, que serão as nossas chaves de compreensão. É como se houvesse um kit de ferramentas com 22 chaves, e cada uma delas fosse usada para abrir certa realidade do mundo, oferecendo a nós a oportunidade de compreendê-la. Os 22 arcanos maiores contam a história de qualquer iniciativa humana, partindo do início até o final, quando ocorre o domínio dessa iniciativa humana sobre o mundo. A pretensão do tarô é apresentar essas chaves para que você compreenda verdades ocultas ou difíceis de ver. O maior sofrimento do nosso tempo é a perda de um certo olhar, é uma dificuldade de ver as coisas fundamentais. Na língua árabe, a expressão ser humano, insan, significa aquele que se esquece, mas se esquece não de qualquer coisa, senão somente daquilo que é fundamental. Pagar boletos e pegar os filhos no colégio são coisas das quais não nos esquecemos habitualmente. Elas ficam registradas num lugar muito periférico do nosso eu. Sempre pedem para retornar e, como estamos constantemente voltando a lhes dar atenção, jamais nos esquecemos delas. Por outro lado, esquecemos-nos do fundamental, como, por exemplo, de fazer as perguntas básicas que vão nos orientar neste mundo. De onde vim? Para onde vou? O que se espera de mim? Quem sou eu? De que sou feito? Dessas coisas a gente se esquece a todo instante. A primeira coisa que os arcanos maiores pretendem é chamar-nos atenção para aquilo que é fundamental. Eles existem para nos lembrar daquelas verdades fundamentais de que habitualmente nos esquecemos. Os arcanos e o tarô como um todo fazem parte de uma grande tradição que substituiu ao longo dos séculos até a contemporaneidade, sobretudo na França. A Europa ainda é um lugar no qual se faz ciência com essa sabedoria. Lá existe toda uma tradição simbólica, chamada hermetismo, que tenta conservar esse olhar profundo para o mundo a partir da ciência do tarô. O hermetismo é fundamental para entendermos tudo o que se faz na psicologia contemporânea. Sem ele, não há compreensão possível dela. No Ocidente, há escolas de sabedoria simbólica que pretendem manter vivos esses símbolos no imaginário do homem. Como disse, uma dessas escolas é o hermetismo, e o tarô é uma ferramenta que condensa uma série de saberes herméticos. Precisamos falar do tarô porque toda a psicologia contemporânea se baseia nele. Você sabia que Sigmund Freud, por 12 anos, jogava tarô todas as quarta-feiras para seus pacientes? Sua finalidade era responder a uma pergunta: existe liberdade ou meus pacientes estão condicionados pelo saber dos arcanos, pelo saber das lâminas do tarô? Ele tinha esse olhar simbólico, também pudera. É dali que vem boa parte do seu edifício teórico, conceitual, prático e técnico. Muita gente também desconhece que Freud estava imerso em uma literatura de satanismo judaico. Ele bebia da tradição mística judaica. No fantástico livro Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition, Freud e a tradição mística judaica,
Ainda sem tradução para o português, David Bachan apresenta a conversa de Freud com a literatura espiritual satânica e angélica dos judeus. Freud estava imerso nessa tradição e, se não voltarmos nosso olhar para isso também, jamais entenderemos a psicologia contemporânea. Um aviso aos religiosos que se escandalizam com o tarô. Em nosso tempo, quando se fala em tarô, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é aquela ferramenta prática que as cartomantes utilizam para fazer previsões como um oráculo divinatório. Vê-se o tarólogo ou a cartomante como alguém que se procura para ler o futuro, como se a sorte de cada um estivesse disposta naquelas cartas e como se a partir de uma consulta você pudesse entender o que vai lhe acontecer. Esse tipo de prática atenta contra a liberdade humana, é puro determinismo, e é por isso que várias tradições religiosas condenam que se recorra não só ao tarô, como também à astrologia ou qualquer outros meios se usado como ferramentas para prever ou adivinhar o futuro. Há, por exemplo, uma prescrição no livro bíblico de Deuteronômio reprovando práticas como a adivinhação e a comunicação com os mortos. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Deuteronômio 18, 10 a 14. A condenação de práticas divinatórias repete-se em várias passagens do Antigo Testamento. Levítico 19, 31, Levítico 26, 2 Reis 17 e 17. De fato, não só a tradição judaico-cristã em que estamos inseridos, como também outras tradições religiosas condenam tais práticas. Por essa razão, católicos e evangélicos não deveriam recorrer à cartomancia, ou seja, ao uso de baralhos como o tarô para fazer adivinhação. Contudo, eu lhe pergunto, você sabe realmente o que é o tarô? Você alguma vez viu ou fez um curso sério sobre o tarô? Você sabe qual é a explicação real das lâminas do tarô? Aposto que não. O tarô é um jogo, e embora haja quem se utilize dele para adivinhar coisas, assim como fazem com borra de café ou búzios, o tarô não se presta a isso. Ele definitivamente não é um sistema de adivinhação. Portanto, quando uma pessoa usa o tarô para adivinhar coisas, o problema está nela, que está buscando uma resposta fechada para um problema real. Ela está aceitando ser governada pela pretensa resposta oferecida por um punhado de cartas. A mulher que pergunta à cartomante, por exemplo, se encontrará um namorado, esperando que as cartas respondam, está, afinal, deixando-se submeter por um poder tirânico. A prescrição contra o tarô e contra a astrologia, entre mil aspas, é de certo modo como uma prescrição para que você não cometa a estultice de se submeter a um poder tirânico deste mundo. Se você, evangélico ou católico, quer atirar as lâminas do tarô na fogueira da Inquisição, atire antes os tiranos que lhe estão mais próximos, seus vícios e más inclinações. Esses são os primeiros tiranos da nossa vida. Com o mesmo ódio, raiva e petulância com que você fala sobre o tarô e astrologia, levanta-se contra os tiranos do seu interior, depois contra os tiranos políticos e sociais. Jamais apoie, por exemplo, regimes tirânicos como os comunistas. Submeter-se a uma tirania implica a perda da individualidade. Fomos feitos para nos individualizar maximamente para dizermos eu sou. Mas todo regime tirânico nos tira essa possibilidade. A cosmovisão hegeliano-marxista consiste justamente em anular essa individualização, como dizendo a todo ser humano: você não tem uma identidade, ou você é proletário ou é burguês. Funda-se a essa visão de mundo bipartida, dual. Não há maior tirania do que essa.
Se, portanto, existem condenações às práticas divinatórias, é porque elas, como os regimes tirânicos, acabam por anular o indivíduo e impedi-lo de dizer eu sou, escravizando-o. Veja como, para os cristãos, isso é fatal. É a anulação da liberdade e da individualidade que o próprio Deus deu aos homens. Porém, tenha em mente que condenar a adivinhação não significa absolutamente condenar as lâminas do tarô e as realidades simbólicas nelas implicadas. De todo modo, neste livro, eu não vou lhe ensinar a jogar tarô, nem mesmo falarei sobre a disposição das lâminas na mesa divinatória, mas apenas sobre os símbolos inscritos nas lâminas do tarô. É isso o que nos interessa aqui. Símbolo e alegoria. Se você olha para uma lâmina de tarô, dela deduz um monte de coisas e nela projeta sua visão de mundo. Saiba que isso é impróprio e o que se faz com as alegorias não com símbolos. Mas qual a diferença entre símbolo e alegoria? Vou dar um exemplo de alegoria. Eu, Ítalo Marcilli, ser humano, dotado de uma certa capacidade intelectual e de uma certa observação, posso, a partir dessa minha observação e dessa minha capacidade intelectual, projetar numa tela em branco uma série de símbolos. Em regra, as obras de arte são alegóricas. O artista observa a realidade e, com base nela, faz uma pintura, uma escultura, etc. Ele registra algo que está em sua cabeça, de tal modo que, quando você olha para a obra, tem a intuição de que o artista tinha certa visão específica da realidade. Alegorias são geralmente construídas a partir de uma concepção fragmentada que o artista tem de um evento qualquer. As grandes pinturas a que temos acesso, em geral, são alegóricas. Dito de outro modo, se você vai a um museu e observa uma obra, você de fato fica mais inteligente, porque, em tese, o artista é um sujeito inteligente que deixou registrado uma impressão memorável. Por ter uma inteligência acima da média, ele viu uma fração da realidade do mundo sob certo ângulo que você sozinho não observaria e registrou essa impressão. Ao olhar para aquele quadro, portanto, é como se você por um instante pudesse ver a realidade com os olhos do pintor, sob o mesmo ângulo. A uma pessoa sensível e calma, o que a apreciação artística faz é deixá-la mais inteligente. A contemplação de obras de arte maravilhosas, além de lhe colocar diante da beleza, transmite-lhe algo a mais, uma fração da inteligência do artista. Ao assistir uma peça teatral como Hamlet, de Shakespeare, você notará nas cenas movimentos da vingança e da inveja que foram percebidos pelo próprio Shakespeare. Isso, por si só, já fará com que você fique um pouco mais inteligente. Algo entra em você e entra porque seus olhos viram alguma coisa. Só entra no coração aquilo que passa pelos olhos, mas o olhar do homem tosco, do homem vulgar, que em regra é o nosso, é um olhar pobre. Por outro lado, o olhar dos grandes artistas, dos grandes filósofos, dos grandes místicos, dos grandes práticos é um olhar já polido, e é disso que trataremos ao falar da papisa, a segunda lâmina do tarô. A arte, como um todo, é via de regra alegórica, mas não pense que a alegoria é ruim. Ela é algo de maravilhoso, mas você precisa ter consciência de que ela comunica apenas uma fração da realidade, uma fração capturada pela inteligência de um homem concreto. O artista registra uma fração daquilo que ele percebeu. Se você entrar, por exemplo, na Basílica de São Pedro, um grande repositório de artes, perceberá que sua manifestação artística é, sobretudo, alegórica. Gian Lorenzo Bernini é o grande artista da Basílica de São Pedro. Há ali, em toda parte, alguma de suas manifestações artísticas. Dentro da Basílica, há um momento funerário específico que serve de túmulo para o Papa Alexandre VII. Ele é formado por um lindo batente em mármore rosa,
maravilhosamente esculpido e polido, do qual emerge um esqueleto de bronze segurando uma ampulheta. Quem quer ali entre precise se abaixar, uma vez que o batente é baixo, como quem faz uma reverência para algo. Mesmo o sacerdote, todo paramentado para celebrar o santo sacrifício da missa, é obrigado a fazer essa vênia ao passar por ali. A vênia é uma manifestação de respeito natural para quando se está diante de alguém ou algo que é grande e majestoso. Ao abaixar-se naquele lugar, faz-se uma vênia, ainda que involuntariamente, para a figura de um esqueleto de bronze que segura uma ampulheta na mão, que é uma alegoria da passagem do tempo. Ali Bernini projetou arquitetonicamente sua visão sobre a morte. Mesmo o sacerdote tem de se curvar perante ela. A maioria das pessoas que passa por esse monumento funerário, no entanto, não se dá conta desses detalhes. Em grande parte, isso se dá porque elas passam por ali apressadas, desatentas e agitadas. E compreender uma alegoria exige atenção, reflexão e muitas vezes uma explicação. Por uma razão semelhante, entender uma tragédia de Shakespeare como Hamlet ou Otelo é uma tarefa difícil para a maioria das pessoas. Jorge Luiz Borges, escritor argentino, disse que, para entender um livro, é preciso ter lido muitos outros. Para você ler e entender um livro, é preciso que várias pessoas tenham lhe dado explicações sobre o conteúdo dele. Caso contrário, você não o entenderá. Esse é o princípio da alegoria. Ela precisa ser explicada por alguém. Ninguém precisou me explicar a alegoria do batente de Bernini, mas eu, ainda assim, consegui captá-la. Isso só aconteceu porque eu já li muitos livros, isto é, eu tenho certos conhecimentos prévios que me permitiram compreendê-la. Eu conheço o catolicismo, sei a finalidade de um túmulo, sei o que um esqueleto representa, sei o que a ampulheta na mão do esqueleto representa. Eu sei porque estou dentro de uma tradição simbólica e já analisei um monte de coisas semelhantes. Então, por semelhanças e diferenças, pude chegar ao significado daquela alegoria. Com um símbolo, a coisa é diferente. O símbolo não é a projeção do intelecto humano em uma manifestação artística, mas o contrário disso. A alegoria é uma manifestação projetiva. Um homem concreto, em regra um artista, projeta algo, geralmente uma peça artística, a que chamamos alegoria. O símbolo, por sua vez, não é uma projeção. Ele tem uma característica intensiva, sai de si e nos penetra, e assim, fazendo, abre-nos uma visão mais ampla. Podemos dizer com segurança que o tarô é simbólico, mas é dotado de um simbolismo diferente do simbolismo astrológico, que é uma sorte de simbolismo natural. Simbolismo natural e realidades simbólicas simples. Mas o que é um simbolismo natural? Para entendê-lo, pense no mar. Apenas uma pessoa muito tosca pode achar que o mar está ali só para que ele se refresque. Pega umas ondas, pratica o surf. O mar tem esse componente material também, mas não somente. Ele de fato tem uma presença aquosa, salgada e fluida. Você entra, se molha, se diverte, pode até se afogar e morrer, mas o mar é mais do que isso. Ele é a presença de uma outra coisa, de uma fluidez, de um ir e vir infinito, como na música do Lulu Santos. Quando ele fala daquele indo e vindo infinito das ondas, está captando a presença simbólica do mar, pois foi capaz de entender que o mar é, além de sua presença material, símbolo de algo. O símbolo nos abre uma percepção de presença, abre-nos algo a mais. O filósofo Heráclito, olhando para um rio, enunciou duas das primeiras frases registradas na filosofia. Tudo flui, e nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Ao observar um rio com muita calma, abriu-se nele uma janela de percepção. O rio pareceu a ele mais do que sua mera presença física.
Muita gente se alimenta com peixes pescados de um rio. Muita gente, com calor, se banha em um rio. Muita gente lava suas roupas nas águas de um rio. Enfim, muita gente olha para um rio e vê ali somente a fonte do alimento, o alívio para o calor, a solução para as roupas sujas. Para Heráclito, entretanto, o rio também é a presença simbólica de uma fluidez que permanece. E é verdade, porque se você puser sua mão em um rio, depois retirá-la e colocar novamente, ela já não será banhada pela mesma água. Já não será, sob certo aspecto, o mesmo rio, ainda que sob outros aspectos se trate do mesmo rio que você tenha diante dos olhos. Temos o costume de falar do rio Nilo, do Eufrates, do Danúbio, ou mesmo do rio Amazonas, como se eles ainda fossem uma coisa única e estática, embora todas as suas águas estejam em constante mudança. Alguma coisa permanece, alguma coisa muda. Há um princípio de mutação e consistência no calmo observar das águas. Nesse exercício, você começa a aprender a presença simbólica daquele ente e deixa de se confundir tanto. Isso é o simbolismo natural. A lua, por exemplo, é um ente que ilumina as noites há muito tempo, mas ela não é apenas aquele brilho no céu, é mais do que isso. É a presença de uma certa inconstância que orienta. Diz-se inconstância porque a lua tem fases e sua capacidade de iluminar não é sempre a mesma. Estar numa floresta em noite de lua cheia é melhor do que estar nessa mesma floresta em noite de lua nova. Nesta, mal se consegue ver um palmo do que está à frente, ao passo que, naquela, tudo fica banhado de luz prateada. Se você for um pouco mais sensível e se puser a observar a lua com calma, verá que ela lhe abrirá os olhos para uma realidade que está além daquele círculo branco enfeitando as noites. Verá a tal inconstância que orienta. Isso é o símbolo. É uma presença, não uma projeção, de algo que lhe penetra, abrindo-lhe os horizontes de consciência. Essa é a função do símbolo. Por definição, tudo que é simbólico, tudo que existe é simbólico. E porque isso mesmo, perde a visão simbólica do mundo é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Os psicólogos, os psiquiatras e os teóricos de hoje estão olhando para o homem e perdendo essa dimensão simbólica. Eles têm construído seus edifícios sobre uma fundação predominantemente materialista. Não nos confundamos quando olhamos nos olhos de outro ser humano, quando conversamos com alguém. Não é apenas o fulano ou o beltrano que temos diante de nós. Eles, de fato, estão diante de nós, mas também são presença de uma outra coisa, apontam para uma outra coisa. Não perceber isso é já ter perdido a visão simbólica. É claro que quando falamos de entes materiais únicos, individuais como pessoas, rios, oceanos, árvores, coelhos, leões, etc., estamos falando de realidades simbólicas muito simples. Quando falamos de astros, então, estamos falando de realidades simbólicas simplíssimas. E digo isso porque podemos desenvolver uma simbólica astrológica com muita precisão, já que os astros como Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno estão presentes há milênios e em todas as civilizações. Todos os povos olharam para cima e viram os astros, ao passo que nem todos viram coelhos e leões. Alguns deles nem sequer viram oceanos e jamais souberam de sua existência. Se uma dessas pessoas tivesse a oportunidade de ver o mar, ela provavelmente pensaria tratar-se de um rio que se mexe com mais intensidade e não tem margens, já que, em regra, todas as civilizações se desenvolvem em torno de cursos d'água, mas não necessariamente de oceanos. Essa pessoa olharia num primeiro momento somente o aspecto material do mar, porque não estaria inserida em uma cultura que tem olhado para o mar e percebido sua finalidade. Com o céu, porém, não é bem assim. Tente imaginar uma civilização que não tenha visto a terra e o céu. Não há. É por isso que a simbólica terrestre dos 4 elementos de que trata no meu livro Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos
foi desenvolvida em todas as civilizações. A Ayurveda indiana, por exemplo, conecta-se muito com os quatro elementos, porque mesmo uma civilização de base completamente distinta da nossa, como a hindu, tem as mesmas referências simbólicas da terra. Ela está falando da terra, ar, água e fogo, mais ou menos do mesmo modo, porque estamos olhando para as mesmíssimas realidades. Selecione uma civilização hindu, uma civilização ocidental europeia e uma nativa indígena das Américas e verá que todas elas falam do fogo e dos demais elementos de maneira similar. Elas observaram as realidades materiais do fogo, terra, ar e água e foram por elas preenchidas. Seus horizontes de consciência foram se abrindo a partir daquelas observações. Com o céu dá-se o mesmo. A simbólica astrológica é bastante simples, porque os astros não mudam. Você não verá um Mercúrio gordo e um Mercúrio magro, uma lua gorda e uma lua magra, uma lua doente e uma lua saudável, uma lua feroz e uma mansa. Até mesmo um coelho é nesse sentido mais complexo do que um planeta. Ele é passível de muitas mudanças. Há coelhos gordos e magros, rápidos e lentos. Os animais têm uma consistência mutável e por isso mesmo é mais difícil para a inteligência captar a simbólica desses entes mutáveis. Entes mutáveis são esses que estão presentes, mas mudam e são desconhecidos por uma parte das civilizações. Quando fala em um leão, o sujeito que acabou de visitar o zoológico Smithsonian em Washington pensará num baita leão branco, cheio de vitalidade. Já o sujeito que acabou de voltar do zoológico do Rio de Janeiro pensará num bicho amarelo, raquítico, cheio de fome, sede, berne e sarna. São visões diferentes. Quando você olha para um leão do zoológico do Rio, não é a noção de majestade que se abre em sua cabeça. Pelo contrário, você sente pena do bicho. Percebe que você olha para aquele leãozinho e sua inteligência não capta o primeiro símbolo dele, pois leões são corruptíveis, são bichos, são seres vivos que mudam de figura. Por outro lado, ao olhar para a Lua, você pode projetar o que quiser, mas antes da sua projeção, ela tem uma estabilidade própria. A Lua está rodando daquele mesmo jeito em torno da Terra desde que o mundo é mundo. A primeira civilização da história viu a Lua do mesmo modo com que nós a vemos hoje, e viu as estrelas brilhando no céu mais ou menos do mesmo modo, embora de certo haja projeções diferentes dessas mesmas realidades que se devem predominantemente a diferenças culturais. A gramática astrológica é muito fácil de entender justamente porque trata de algo que está lá desde sempre. Mercúrio é Mercúrio, Sol é Sol, Saturno é Saturno. Os astros são, enfim, bons exemplos de realidades simbólicas simples.